Hoje é dia 28 de julho de 2022. O meu dia começa normalmente com a leitura do jornal que vem à porta dos fundos da casa, lá pelas 6h30 da manhã. E o jornal de hoje, o Estadão, chegou com uma remissão a Eva Peron, Evita Peron. Faleceu aos 30 e poucos anos de idade, mas ainda é reverenciada na Argentina como uma quase santa, merecendo inclusive peça de teatro linda e uma canção cantada por Madonna, entre outras, traduzida para o português, é qualquer coisa como "Não chore por mim, Argentina", numa versão livre para a língua portuguesa. Eu devo confessar a vocês que aos 86 anos de idade ando muito emocionado pela divergência entre o meu cérebro, que parece estar funcionando ainda com razoável credibilidade, e o corpo, que não me assiste nas atividades mais importantes que a vida tem, inclusive aquela de estar bem atualizado nos acontecimentos nacionais. Então, repetindo, eu vi uma remissão no Estadão de hoje a Eva Peron, com a sua heroicidade e o legado que deixou aos países próximos e aqueles outros que têm no tango uma forma muito linda de manifestação da saúde psíquica e corporal. Porque eu lembrei de Eva Peron, porque fui assinar também modestamente, não convocado a tanto, porque já pretendia fazê-lo com a plenitude da minha alma, a carta aos brasileiros, em sequência àquela outra que foi liderada por Goffredo da Silva Teles Júnior, que eu só vi uma vez, enquanto ele era vivo. E examinando a carta de Goffredo, que foi posta a lume em 1987, se a memória deste escriba não falha, 1977, com perdão pelos 10 anos de diferença, examinando aqueles que haviam assinado, em princípio, aquela carta que era grande e se tornou célebre, eu percebi ou consegui isolar o nome de 4 mulheres. Uma delas, a Maria Luísa Bienrembar, Maria Luísa Flores da Cunha Bienrembar. Outra delas,
a advogada Dione Prado Stamato, que ainda não havia encontrado este velho cavaleiro andante da vida e da advocacia criminal, que só chegou à vida da Dione depois. Estamos casados há uns 40 anos. A carta foi posta a público em 1977. Então, eu estava examinando essas coisas todas. A carta de 1977, esta outra posta, inclusive abaixo, esta outra carta está exibida publicamente na internet para ser assinada também por nós todos brasileiros. Esta outra, liderada também por eminentes advogados. Mas aquela primeira tem apenas a assinatura de 4 mulheres. Com grande probabilidade havia outras perdidas ou localizadas no meio das assinaturas primeiras, mas a de agora, aquela acertadamente posta a público e que vai ser lida em 11 de agosto pelo ex-ministro Celso de Mello, pelo ministro Celso de Mello, porque quem o foi, o é, pela vida inteira. Então, lá atrás, eu localizei o nome de 4 advogadas. Inclusive, a minha mulher Dione Prado Stamato, que eu vou abraçar, porque ela nem sabe que eu sei que ela assinou esta carta em 1977. E venho a acompanhá-la muitos e muitos e muitos anos depois, um quadrante e mais alguma coisa. Dione vai ficar satisfeita de que eu tenha lembrado que ela subscreveu aquela carta de 77, porque a minha família inteira de advogados também assinou esta. Agora, com a coparticipação muito firme, com a letra ainda formosa da Dione Stamato, hoje Leite Fernandes. Isso me lembrou esse transcurso todo da relação de causalidade que o meu velho cérebro está a produzir nesta cabeça também já meio esganiçada na vida. Isto começou a tomar corpo no meu cérebro a partir da leitura daquilo que saiu no Estadão, a história do sumiço do corpo de Eva Peron. Minto. Simplificando e atualizando, a história de Eva Peron, ou seja, a história de uma líder, de uma grande líder argentina que morreu cedinho, mas que deixou um legado a ser aproveitado pelas mulheres do mundo inteiro. Então, aquela primeira carta aos brasileiros deve ter sido assinada por mais mulheres do que aquelas que eu consegui captar no texto. Mas esta agora, com certeza, há de ser composta por uma dança entusiasmada entre nós todos, num bailado entusiástico pelo respeito à dignidade e democracia desse nosso Brasil. Eu sou um humilde subscritor. Lá no meio dos quase 200 mil que já estão a assinar o texto, sou um humilde subscritor daquele formulário. Mas nós, brasileiros,
Vamos assiná-la sim, vamos assinar esta carta independentemente de sexo, de cor ou de importância. Eu tenho a obrigação, sim, obrigação advinda daquele tempo, eu tinha meus 40 e poucos anos quando a carta de Goffredo foi posta a público e já tinha os meus 29 em 1964, quando nós tivemos a infelicidade do golpe de Estado que vitimolizou deve ser uma palavra correta, o nosso povo durante tantos e tantos anos. Tinha aquela idade masculamente posta a serviço da redemocratização do Brasil. Hoje eu sou um velho com 86 anos, mais entusiasmado e emocionadíssimo, porque assinei também, humildemente, modestamente, esta carta aos brasileiros, que é robustecida pela liderança daqueles que conseguiram ou obtiveram consagrar o seu texto à posteridade. Eu não sou formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A minha formatura se deu na também vetusta, hoje, Faculdade Católica de Direito de Santos, que está a fazer seus 50 anos, sabe-se lá, de repente um pouco mais. Mas meus filhos estão lá, tatuados pelo símbolo dos franciscanos. E no meio desta azáfama toda de manutenção da vida nesse tempo todo que passou, eu recebi algumas distinções que me obrigam, sim, a estar no dia e hora mencionados nessa carta. Parece que há de ser lida no dia 11 de agosto, lá no pátio da Faculdade de Direito. Obrigam-me a estar lá, sim, porque eu fui tatuado também pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco com este documento aqui, este diploma. Há muito poucos deles hoje, mas fui honrado com isto em 2004, em julho de 2004, pela Ordem Acadêmica de São Francisco, na qualidade de grande oficial. Quem participa das entranhas, dos subterrâneos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco sabe a que se refere esta Ordem Acadêmica de São Francisco, que é, evidentemente, ilustradamente posta no entremeio das arcadas, a partir do 11 de agosto. 11 de agosto que guarda também nas suas entranhas as atividades todas daquela meninada que cooperou seguidamente para que nós tivéssemos hoje essa democracia a transbordar de entusiasmo nos batimentos da alma de cada brasileiro. E eu não digo de cada brasileiro e de cada brasileira, porque não há diferenciação de sexos nesta altura dos acontecimentos. Apenas quero lembrar que as inscrições hoje na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, superam nas mulheres as inscrições
de seus companheiros. Nós temos 52% de advogadas inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. E eu tenho a certeza de que esse documento foi e será assinado pelos 160 conselheiros que a seção de São Paulo da Ordem tem guindados à condição de copartícipes na participação dos destinos da nossa classe. E tenho certeza também absoluta de que a nossa presidente Patrícia Vanzolini, eu conheci o avô dela, conheci muito bem, Paulo Vanzolini, de noite eu rondo a cidade a te procurar sem te encontrar. Tenho certeza de que Patrícia assinou esse documento pessoalmente como presidente da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados, aliás, como todas as seccionais do país e como os integrantes de todas as faculdades de direito que nós pusemos a lume nessa nação gloriosamente formada também por quase 1 milhão de advogados. Depois disso, diante disto, emocionado sim, porque nessa relação de causalidade eu comecei a pensar nesta crônica de hoje a partir de Evita Peron, cuja história é estonteantemente pontificada pela liderança que ela demonstrava na Argentina naquele tempo e pelo legado que ela também deixou aos nossos companheiros que são vizinhos aqui desse nosso Brasil imenso. Começou lá atrás, veio aos borbotões o pensamento na carta aos brasileiros de 1977, de Gofredão, e agora a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que é posto a lume em todos os órgãos responsáveis de comunicação que o Brasil tem. Cartas brasileiras e brasileiros, não, carta a nós todos brasileiros, porque nós não somos desiguais, brasileiras e brasileiros, nós somos um todo. Aos nascidos e habitantes neste país tão sofrido e tão necessitado do nosso entusiasmo. Dito isto, eu vou começar ou recomeçar o meu trabalho do dia depois de assinar modestamente esta carta embaixo do texto que vem por lá. E no entremeio de nós todos, que vamos demonstrar, sim, uma unidade de crença e de entusiasmo, unidade esta nunca vista na nossa nação. E lá na Viva!